Na história dos esportes de combate, a divisão dos pesos pesados sempre foi caracterizada por lutadores massivos, de potência absurda, mas com resistência física limitada para manter o ritmo por muitos minutos. No entanto, um atleta de ascendência mexicana apareceu no octógono do UFC para redefinir completamente esse padrão biológico. Seu nome é Cain Velasquez, um lutador que combinou a força de um gigante com o gás infinito e a velocidade de um peso leve e incansável. Representando a lendária academia American Kickboxing Academy, a ACA, Cain Velasquez conquistou o título dos pesos pesados do UFC por 2 vezes, destruindo lendas do esporte com uma pressão sufocante do primeiro ao último segundo. Ele andava para frente, encurralava os rivais na grade e aplicava um ground and pound devastador que traumatizou a categoria. Prepare-se para conhecer a trajetória vitoriosa, intensa e emocionante dessa lenda das artes marciais mistas. Esta é a sua história. Nascido na cidade de Salinas, na Califórnia, em 1982, mas criado em Yuma, no estado do Arizona, Cain Velasquez cresceu em uma família trabalhadora de origem mexicana. Seu pai, Efraim Velasquez, atravessou a fronteira em busca de melhores oportunidades de vida, ensinando ao filho o valor do trabalho duro, da humildade e do orgulho por suas raízes latinas. Essa herança cultural refletiu-se na famosa tatuagem Brown Pride estampada em seu peito, que virou sua marca registrada nos ringues. Desde os anos de escola secundária no Arizona, Cain demonstrou uma vocação natural para as lutas, destacando-se de forma avassaladora no wrestling amador. Ele foi campeão estadual e acumulou centenas de vitórias no tapete, mostrando uma capacidade incomum de impor ritmo acelerado sobre os adversários. A mentalidade de nunca aceitar o cansaço começou a ser moldada no deserto do Arizona, preparando o jovem guerreiro para tornar-se uma força dominante no esporte profissional. Ao ingressar na prestigiada Arizona State University, Cain Velasquez levou seu wrestling para o nível mais alto das competições universitárias americanas, a primeira divisão da NCAA. Competindo na categoria peso pesado contra os melhores atletas do país, Cain alcançou o cobiçado status de All-American por 2 vezes. Suas entradas de queda eram explosivas e sua capacidade de manter os oponentes presos ao solo chamou a atenção de olheiros e treinadores de artes marciais mistas. Apesar de ser um dos wrestlers mais cotados dos Estados Unidos, Cain percebeu que seu futuro estava no MMA profissional. Ao concluir a faculdade, ele tomou a decisão de mudar-se para a Califórnia para integrar a equipe da American Kickboxing Academy, sob a orientação do treinador Javier Mendes. Na ACA, Cain encontrou parceiros de treino do nível de Daniel Cormier e Luke Rockhold, dando início a uma evolução técnica rápida que transformaria o wrestling em uma arma letal de trocação. Cain Velasquez estreou no MMA profissional em 2006 e precisou de apenas 2 lutas em eventos menores para ser contratado pelo Ultimate Fighting Championship. Sua estreia na organização aconteceu em 2008, no UFC 83, derrotando Brad Morris por nocaute técnico no primeiro round. A partir daquele momento, a divisão dos pesos pesados do UFC assistiria a uma ascensão meteórica e assustadora. Cain enfileirou vitórias avassaladoras contra oponentes experientes do circuito mundial, com um estilo caracterizado pela transição fluida entre chutes, ganchos e quedas perfeitas. Velasquez venceu nomes como Jake O'Brien, Denis Tosnik e Shake Congo, mostrando um queixo resistente e um volume de golpes por minuto inédito na categoria. Quando enfrentou a lenda do Pride Antônio Rodrigo Nogueira, o Minotauro, no UFC 110, Cain chocou o mundo ao nocautear o brasileiro de forma devastadora no primeiro round, garantindo o passaporte direto para disputar o cinturão mundial. No dia 23 de outubro de 2010, no evento UFC 121 em Anaheim, Califórnia, Cain Velasquez subiu ao octógono para enfrentar o colossal campeão Brock Lesnar pelo título dos pesos pesados. Lesnar era visto como uma força da natureza imbatível devido ao seu tamanho massivo e força física, mas Cain manteve a calma e usou seu wrestling de elite para defender as investidas iniciais do campeão, impondo seu ritmo de luta alucinante logo em seguida. Ainda no primeiro round, Velasquez conectou uma combinação de socos diretos de esquerda e direita que abalaram o gigante americano. Cain perseguiu Lesnar pelo octógono e desferiu uma avalanche de golpes no ground and pound, forçando o árbitro a interromper a luta. A imagem de Brock Lesnar ensanguentado caindo no chão consagrou Cain Velasquez como novo campeão mundial do UFC, em uma das apresentações mais dominantes e comemoradas da história recente da organização. Após conquistar o topo do mundo, Cain Velasquez protagonizou uma das rivalidades mais icônicas e violentas da história dos pesos pesados ao enfrentar o brasileiro Júnior dos Santos, o Cigano. No primeiro duelo, em novembro de 2011, Cigano nocauteou Cain em apenas 1 minuto com um overhand de direita brutal, tirando o cinturão do americano.
A derrota doeu fundo na alma de Velasquez, que prometeu trabalhar o dobro para recuperar o título na revanche programada. A revanche no UFC 155 e a nega no UFC 166 entraram para os livros de história do MMA. Cain colocou um ritmo de pressão e o wrestling desumano durante 10 rounds somados, aplicando um castigo físico histórico sobre Cigano para vencer ambas as lutas e reconquistar o cinturão. A trilogia contra o brasileiro provou a resiliência assustadora de Velasquez, consolidando sua reputação como o homem mais perigoso e incansável do planeta dentro da gaiola do UFC. O estilo de combate de Cain Velasquez em seu auge físico é estudado até hoje por treinadores e atletas de elite como o modelo perfeito de pressão no MMA. Ele não dava um segundo de respiro aos seus adversários. Assim que o combate começava, Cain caminhava para frente cortando os ângulos do octógono, encurralando os oponentes contra a grade e combinando socos pesados com joelhadas e tentativas de queda constantes que esgotavam o oxigênio dos rivais. Uma vez que a luta ia para o solo, seu ground and pound era considerado o mais letal da história da divisão. Cain mantinha o peso do seu corpo sobre o peito do adversário enquanto desferia marteladas e cotoveladas ininterruptas de ângulos curtos. Ele não buscava apenas a finalização, mas sim o esgotamento moral e físico do rival. Essa capacidade de manter uma frequência de ataques altíssima por 5 rounds transformou Cain em um pesadelo tático para a categoria. Apesar de sua dominância incontestável dentro do octógono, a carreira de Cain Velasquez foi profundamente impactada e interrompida por uma série de lesões graves. O estilo de treinamento extremamente pesado e sem economias na American Kickboxing Academy, que envolvia sessões de sparring brutal e agachamentos com cargas elevadíssimas, acabou cobrando um preço caríssimo das suas articulações, ombros, joelhos e coluna vertebral ao longo dos anos de topo. Passando por múltiplas cirurgias reconstrutivas e longos períodos de afastamento das lutas, Cain viveu momentos de frustração ao ver defesas de cinturão serem canceladas. A falta de ritmo e o desgaste físico acumulado refletiram-se em derrotas marcantes, como a perda do título para Fabrício Verdun no UFC 188, na altitude da Cidade do México. O corpo do supercampeão dava sinais de que não conseguia mais sustentar a intensidade insana que sua mente exigia no treino. Mesmo lidando com dores crônicas e batalhas contra o próprio corpo, Cain Velasquez ainda entregou momentos de puro brilho e genialidade técnica em suas aparições finais no octógono. No histórico UFC 200, realizado em Las Vegas no ano de 2016, Velasquez deu mais um show de movimentação e poder de nocaute ao atropelar o gigante Travis Browne no primeiro round, utilizando inclusive chutes rodados e uma velocidade que lembrava seus melhores dias. Sua última apresentação profissional no MMA aconteceu em fevereiro de 2019, contra o futuro campeão Francis Ngannou. Atingido por um golpe de encontro e sofrendo um colapso no joelho logo no início do combate, Cain foi derrotado por nocaute técnico. Ele percebeu que era o momento de encerrar sua vitoriosa trajetória nas artes marciais mistas, despedindo-se do UFC como um dos campeões mais respeitados, temidos e talentosos de toda a história dos pesos pesados. Após pendurar as luvas de MMA profissional, Cain Velasquez decidiu canalizar sua paixão pelo entretenimento e pelas suas raízes culturais para o universo do pro wrestling e da luta livre. Ele fez aparições marcantes na promoção mexicana AA e na prestigiada organização norte-americana WWE, demonstrando uma agilidade atlética e uma capacidade acrobática surpreendentes para um homem do seu tamanho e histórico de lesões nas articulações. Sua presença nos ringues de wrestling profissional foi recebida com enorme entusiasmo pelos fãs do México e dos Estados Unidos, que vibravam ao ver o ex-campeão do UFC executando golpes aéreos e mantendo o carisma que sempre o caracterizou. Cain provou que sua ética de trabalho e dedicação ao público eram universais, adaptando-se rapidamente a um novo mercado esportivo e mantendo seu nome em evidência na mídia internacional. No ano de 2022, a vida de Cain Velasquez tomou um rumo dramático e doloroso fora dos holofotes do esporte, quando ele envolveu-se em um incidente grave ao tentar proteger sua família de um agressor em seu estado natal. O caso chocou a comunidade internacional dos esportes de combate e gerou uma onda gigante de solidariedade e apoio financeiro e emocional por parte de atletas, treinadores, fãs e executivos do UFC, que conheciam o caráter protetor de Cain. Durante esse período desafiador de batalhas judiciais e momentos longe de casa, nomes como Dana White, Khabib Nurmagomedov e Daniel Cormier vieram a público para defender a honra e a integridade de Velasquez como pai de família exemplar. A resiliência demonstrada por Cain diante de uma das maiores provações de sua vida mostrou que sua força de vontade vai muito além dos limites do octógono. Ele continuou lutando com bravura por quem amava. Hoje em dia,
O nome de Caim Velasquez é reverenciado por historiadores, atletas e treinadores do mundo inteiro como o padrão de ouro da divisão dos pesos pesados do MMA. Ele redefiniu o que se esperava de um atleta de mais de 100 quilos em termos de condicionamento físico, velocidade de mãos e pressão de wrestling. Sua era de ouro na American Kickboxing Academy permanece como um dos períodos mais dominantes e espetaculares já registrados na história do UFC. Sua trajetória de garoto criado no deserto do Arizona até o topo do planeta é uma lição eterna de humildade, orgulho cultural, trabalho duro e amor incondicional à família. Caim Velasquez provou que um verdadeiro campeão é moldado pela coragem de encarar os maiores desafios dentro e fora da gaiola. Ele será para sempre lembrado como o rei incontestável do cardio e da pressão no MMA. Gostou do roteiro? Deixe o seu like e inscreva-se no canal.